e depois vamos para o debate. Vamos recebê-lo com aplauso. Boa noite. Nós vamos hoje ter uma certa continuidade a esse filme que vocês acabaram de assistir. Filme que me impressionou muito. Eu acho que dá muitas possibilidades para problematizar alguns aspectos que são indiretamente abordados pelo filme. Tem algumas implicações que às vezes não são tão claros quando a gente lê uma revista como Época, Isto É, esse tipo, e nós temos sempre a impressão que o budismo é uma religião que explode no Brasil. É um boom, uma religião realmente crescente. E por isso talvez esse título é um pouco provocante. No primeiro momento parece um pouco populista, mas eu achei interessante a oferta, porque há uma possibilidade realmente para jogar um pouco com essa palavra budismo não é budismo. Isso seria, na verdade, a segunda parte da minha curta reflexão aqui. A primeira parte tem um pouco a ver com uma pesquisa que foi feita recentemente por ocasião da visita do Dalai Lama. Em 2006, foi a terceira vez que o Dalai Lama nos visitou, e foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ibope, e perguntando, entre outros, você conhece o budismo? E o resultado me surpreendeu, porque, na verdade, pessoas que conhecem bem o budismo são 3%. Eu acho que todo mundo, esse 3% deve estar presente aqui hoje. Então, nessa sala, porque eu acho que a pesquisa, ou o público reflete esses dados. Conhece mais ou menos só 13%. Então, pelo menos, que conhece mais ou menos, são 16% aqui no Brasil, pelo menos conforme essa pesquisa representativa. Agora, conhece só de ouvir falar 63%, e nunca ouviu falar, isso realmente até triste, né? 20%. Então, sempre podemos questionar se tratar de uma pesquisa representativa, mas eu vou partir desse simples reflexão simplesmente para dar uma certa base a uma discussão sobre o status, o progresso, a situação do budismo, especificamente no mundo ocidental, que tem exatamente uma questão que foi central no filme que vocês assistiram. Eu gostaria rapidamente de falar algumas coisas sobre a relevância do filme. Por que este filme, o Pequeno Buda, é relevante? Porque ela pode nos servir como um ponto de partida. No primeiro momento, o primeiro ponto é que, na verdade, trata-se de um representante de um gênero relativamente novo. Um tipo de meio de comunicação mediante o qual o público ocidental ganha conhecimento sobre o budismo. E para o processo de adesão ao budismo no Ocidente, além do meu encontro pessoal com alguém que já pratica o budismo, são, eu acho que, 3 gêneros ou 3 meios principais. No primeiro momento, textos, filmes e, mais recentemente, a internet. Está crescendo nesse sentido como um meio de divulgação do budismo. Cronologicamente, os mais tradicionais e mais historicamente relevantes são os textos. Quando o budismo se espalhou pelo mundo, nascido na Índia para a China, por exemplo, as primeiras coisas que aconteceram, as primeiras atividades, foram tradutores que foram para lá, ou foram mandados aqui para a Índia para traduzir os textos budistas para as línguas nativas, inclusive China. Foram especificamente os sutras, que foram, na verdade, compilados só 300, 400 anos depois da morte de Buda. A questão da autenticidade aqui é relevante. Mas, por outro lado, esses textos têm um certo valor ambíguo. Por um lado, eles oferecem uma padronização mediante a fixação de determinados pensamentos. Nesse sentido, o budismo tem uma certa homogeneidade, pelo menos na sua base, diferente da sua diferenciação em vários sub-ramos. Eu vou voltar a esse ponto. Mas, por outro lado, há um certo risco de redução, porque esta complexidade deste corpo de sutras que se desenvolveu
partir do primeiro século, ou já do primeiro século depois da morte do Buda, é perigoso no sentido de que é possível exatamente isso acontecer, que em determinados mosteiros, determinados textos foram pesquisados e foram até destacados na sua importância, como se fosse um texto central ao redor do qual o ensinamento do budismo se organiza. Isso, na verdade, é a base também das diferenças no sentido de três grandes veículos no budismo. Vocês participam, fazem parte desses 3% que conhecem bem o budismo, mas eu vou explicar, apesar de só lembrar vocês com a situação. Então, o budismo primitivo, provavelmente mais autêntico, é o budismo Theravada. O budismo, nas vezes, na literatura, chamado Hinayana, o pequeno veículo. Essa nomenclatura, na verdade, é uma nomenclatura pejorativa, porque esse pequeno veículo, na verdade, é o veículo inferior. E esta acusação vem de um outro ramo do budismo, que é típico para o Extremo Oriente, primeiro China, depois Coreia, depois Japão, o Mahayana budismo, o grande veículo, que já muda algumas coisas que foram importantes para o Buda. Por exemplo, a concentração no monge, que é típico para o budismo Theravada, que hoje em dia é mais importante no Ásia do Sul. Birmania, Sri Lanka, Tailândia, Laos, Camboja. Quando o budismo chegou, e aqui temos o problema do texto também, na China, o budismo não teria tido chance nenhuma se ele tivesse insistido na importância do monge. Porque a China é uma cultura extremamente ligada à família, à fidelidade, piedade, fiel diante dos seus pais. Então, a ideia de que você tem que abandonar sua família, tem que entrar no mosteiro para alcançar o nirvana é um problema para os chineses. E por isso, a primeira coisa que aconteceu, uma certa adaptação à cultura chinesa, valorizando o leigo. O monge, muitas vezes aqui a gente fala, o monge do budismo terra pura, na verdade, não são monges, são pessoas casadas, não são monges, são reverendos, ministros, né, dessa religião. E o budismo tibetano, o terceiro veículo, que tem qualidades diferentes no sentido do destaque à magia, a técnicas altamente especializadas que trabalham com o potencial do ser humano latente para desenvolver essas capacidades, é chamado o Vajrayana, o veículo do diamante. Tem várias outras nomenclaturas também. E esse é um budismo onde duas coisas, na verdade, se cruzam, conforme a influência que veio da Índia, o tantrismo, e por outro lado, da China, a ética mahayanista. A compaixão, por exemplo, é importante do ponto de vista do Mahayana. A Mahayana, o grande veículo, porque ele oferece um caminho para outros também. O Hinayana, o pequeno veículo, apenas o monge está rimando, né, tentando superar o rio para chegar ao outro lado da margem para se libertar dos problemas que ficam no mundo, o samsara, o ciclo do nascimento. Mas, por outro lado, e vocês viram isso aqui no filme, o budismo tibetano valoriza muito o monge, a vida monástica, né? Nesse sentido mais parecido do Hinayana budismo. Então, é uma mistura interessante que é mais enriquecida ainda por causa da herança autóctona da religiosidade tibetana, que é um xamanismo. Então, nesse sentido, a gente vai entender melhor. Eu achei interessante, nesse sentido, que aqui nós temos realmente um representante de um budismo que está crescendo nos últimos 30 anos. Isso tem muito a ver, logicamente, com os acontecimentos no Tibete, porque até os anos 50, no fim dos anos 50, o budismo tibetano era um budismo bastante especializado no sentido das suas expressões culturais, a sua língua, até geograficamente difícil para chegar a uma altura de 5.000 metros,
Lhasa, a capital do antigo Tibete, onde você tem simplesmente problemas fisiológicos para se adaptar a esta altura. Com a ocupação chinesa e a fuga do Dalai Lama, em 59, acompanhado por muitos outros membros do clero, essa situação muda. Muda no sentido, e os próprios tibetanos, não sei se tratar de um conhecimento geral do ponto de vista do budismo tibetano, mas eu li um livro de um dos melhores pesquisadores do budismo tibetano, o Robert Thurman, que é o pai da Uma Thurman, atriz, escreveu que existe pelo menos uma fofoca no círculo dos budistas tibetanos que dizem que o Mao Tse-tung era um bodhisattva. E o fato de que ele ocupou, destruiu quase o fechamento, né, da cultura tibetana, ele contribuiu para a divulgação do conhecimento budista e as técnicas no mundo inteiro. Uma transformação do budismo numa especialidade cultural talvez interessante no sentido, este fechamento também contribui para a preservação da tradição budista. E nem em todos os sentidos aconteceu dessa maneira. Se a gente pensa no budismo Theravada, Sri Lanka, que passou por uma grande crise por causa da colonização europeia, no fim, os ingleses, que transformaram o sistema educacional e cristianizaram, né, a cultura budista. E a partir daí vem uma certa um protesto, uma reforma, que foi até estimulado pelos teósofos, né, que foram para Sri Lanka, se converteram publicamente ao budismo, alimentando a autoestima que estava embaixo e contribuindo para o chamado budismo modernista, que é um dos elementos que contribui para a divulgação do budismo a partir da segunda parte do século XIX. Sem este movimento, que já é um pouco diferente daquilo, por exemplo, estas ideias do modernismo refletem-se hoje no budismo chamado budismo engajado, no sentido que o budismo, mesmo no Theravada, que pensa mais na própria salvação do monge, é possível se engajar na sociedade, sabendo que apenas meditar numa sala, individualmente, não vai mudar nada, nem para mim mesmo. Porque se as circunstâncias são tão ruins e a atmosfera é contaminada por apego e tudo o que o budismo não gosta, então não tem muita chance. Então você tem que, na verdade, para inaugurar um caminho espiritual, também trabalhar ativamente na sociedade, nesse sentido ocidental. Né? Esse engajamento, que talvez a gente veja um pouco esse momento em Birmania, esse engajamento no sentido que existem condições políticas para as quais mesmo esse desenvolvimento espiritual não vai funcionar, é um traço relativamente novo. Mas isso tem a ver com o intercâmbio ocidental-oriental, esse diálogo que aconteceu, essa reação do budismo contra os europeus, até reconhecendo que a ética cristã, com seu engajamento social, tem algo para oferecer também para o budismo. O budismo tibetano é diferente no sentido, mas ele começa a partir dos anos 50, até antes da fuga foi em 72, que um casal dinamarquês foi para Sikkim, onde um dos líderes tibetanos, desta vez não do Gelugpa, o Dalai Lama, chefe de um ramo específico do budismo tibetano, um outro ramo, Kargyupa, que também tem um líder que é visto como uma reencarnação, o Karmapa, o 17º, começou a iniciar os primeiros ocidentais ao budismo tibetano. E este grupo, hoje, dentro do Kargyupa, esta linha do budismo tibetano, um dos ramos mais fortes no budismo ocidental. Então, nesse sentido, aqui, o budismo tibetano é relativamente recente. Nesse sentido, eu acho que o filme também historicamente interessante e relevante. Também por um outro motivo. O que nos fascina aqui é a situação da ideia que, subitamente, os tulkus, as pessoas que garantem a autenticidade da tradição, mediante
a reencarnação, né, ele já nasce com um certo potencial, uma certa lembrança da vida passada, garantindo uma certa continuidade da linha interrompida pela morte do líder anterior. E esses líderes, eles pessoalmente, eles garantem a autenticidade através das gerações. Mas isso aconteceu apenas no Tibete. E sempre homens. Aqui pela primeira vez, ou mostra-se, temos um ocidental, tem um indiano, um ocidental e uma mulher. E também nada, não é ficção, tem uma base real, porque entre os tulpos ocidentais mais reconhecidos é um espanhol, Lama Özel, que foi reconhecido como reencarnação do mestre que já estava engajado na divulgação do budismo no Ocidente, e uma mulher que foi reconhecida com 36 anos, chama-se Eliseo Yetsuma Ökon Lamo, que é uma norte-americana, dentro da tradição Nyingma, uma outra escola, que subitamente também oferece a possibilidade, né, que apenas também mulheres podem desempenhar esse papel importante, que mostra a modernização, não apenas no sentido do que a globalização, no sentido os turcos são identificados agora em outros ambientes também, que não precisam ser membros da comunidade de exílio tibetano, já mostra uma certa tendência à globalização do budismo tibetano. E aqui no Brasil, vocês devem saber isso, né? Participando desse 10%, bem informado, o Lama Michel, um menino de São Paulo, hoje não é mais menino, mas foi reconhecido. Esse reconhecimento eu cito, né, como a plausibilidade dentro do grupo. O grupo reconheceu, o mestre do grupo, Lama Ganchen, reconheceu este Lama Michel, que ele chama-se hoje, como uma reencarnação do seu mestre falecido. E ele passou por uma formação estritamente tradicional, num mosteiro do exílio no Tibete, na Índia, do Sul, onde ele passou por esta formação radical, né, muito estrito e muito tradicional, até combatendo uma certa tendência que a gente percebe muito claramente também no budismo ocidental. Este budismo light, este budismo que corre ou que representa um certo risco para a força, a autenticidade do budismo no Ocidente. O que acontece no momento de uma transplantação religiosa, independentemente do budismo. Existem outras religiões também que passam pelo mesmo processo. Primeiro, essa nova tradição, ou a tradição que se apresenta numa nova cultura anfitriã, tem que fazer algumas concessões para o público. O público não entende. Tem, por exemplo, o que aconteceu no caso do Zen budismo. O Suzuki, um dos mais reconhecidos autores, quando ele foi para os Estados Unidos, ele percebeu que o melhor meio de transmitir o budismo Zen é o vocabulário da psicoanálise. É uma ocidentalização de ideias que só foram formuladas em uma outra linguagem. Com isso, você tem uma vantagem. As pessoas entendem melhor. Será que ainda é o mesmo budismo que era quando o grupo saiu do país de origem? Será que alguma coisa vai se perder com essas concessões? E chega uma segunda fase, a questão da uma certa crise da pergunta: o que podemos fazer para garantir a autenticidade da nossa tradição? Até recuperando alguns elementos que se perderam. Eu vejo o caso de Lama Michel nesse sentido. Ele, na verdade, como brasileiro, criado uma cultura bastante flexível no sentido da adesão a determinadas religiões, ele mesmo falou: não é possível misturar as coisas. O budismo é budismo, temos que garantir a autenticidade. Senão, o budismo vai se perder. Vai perder sua qualidade central, levar as pessoas à iluminação. Isso é a ideia do budismo. Né? Um outro ponto que eu acho importante aqui, a gente percebe claramente, aqui temos exatamente esse problema da necessidade de tradição,
que existe uma certa incompatibilidade, uma grande incompatibilidade entre o pensamento ocidental e oriental. Quando o pai volta, né, vê esses dois lamas lá falando, ele acha que coisa, né? Não vamos abrir a porta para esses representantes de uma cultura arcaica. Mas é coisa mais sutil, porque o que os monges representam, eles representam uma ideia cíclica da vida. A reencarnação nasce dentro de uma plausibilidade, uma cosmovisão, que é completamente, nesse sentido, diferente da nossa cultura judaica cristã, que pensa, que defende, pelo menos implicitamente, um conceito de tempo linear. Né? Agora, não estou falando sobre mistura com catecismo, não. Eu estou falando sobre a ortodoxia cristã, a ideia principal que, um momento, né, que a vida é única, nós temos uma única chance. E por isso a gente somos inquietos, queremos resolver muita coisa mais rapidamente, sabendo que essa situação, se perdemos, nunca vai voltar. Então, nesse sentido aqui, é interessante o que acontece e o que essa presença desses dois lamas despertam nos pais. E aqui temos um outro elemento, talvez o mais importante no filme para mim, como cientista da religião. Porque aqui temos um conceito de religião que se emancipa dessa ideia que a religião tem a ver com Deus, tem a ver com instituição. A religião, na verdade, para incluir várias outras religiões, inclusive uma religião em que o Deus não desempenha um papel, o budismo, nós precisamos, como cientista da religião, uma definição mais ampla para incluir o budismo e não excluir o budismo como muitos ocidentais fazem, dizendo que o budismo é uma filosofia de vida. O que é isso? Claro que não. O budismo não é uma filosofia de vida. Pode ser, mas a pessoa que trata o budismo como filosofia da vida não é budista. Por quê? Aqui temos uma definição de religião que pode dizer a religião é um paradigma de decisão. Quer dizer o quê? Na verdade, quando você torna-se membro de uma religião, adepto de uma religião, não necessariamente uma instituição, uma comunidade, você aceita alguns axiomas que a religião apresenta para você. E você aceita esses axiomas sabendo que você não pode comprová-los empiricamente aqui nessa vida. Você tem que, na verdade, dar um crédito para esse crédito que vem de dentro, dizendo que eu aceito este axioma como uma possibilidade real que muda a minha vida, meu comportamento da minha vida. Por exemplo, os pais têm um plano para o filho. Ele vai fazer, não sei, carreira na Austrália, né? Na indústria, talvez, banco, pai já bem resolvido nesse sentido. A aceitação que o filho pode ser, e cada vez mais se familiarizando com esta ideia, realmente e esta realmente em aspas, é uma encarnação, muda a vida, o plano de vida. As pessoas mudam o cenário e o quadro referencial em que este menino se encaixa e se move daí para frente. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, a religião é uma aceitação de axiomas, um investimento em bens imateriais cuja existência é tomada como garantido sem a possibilidade de comprová-los. A ideia que existe reencarnação só existe para nós se a gente toma essa decisão, sim, eu acredito, entre aspas, eu aceito essa ideia, e tudo o que observo a partir daí pode até se encaixar nesse novo paradigma, uma virada de paradigma, uma mudança de quadro de referência. Eu acho que esse sentido é importante, e aqui a gente pode diretamente abordar essa questão do budismo. Né? Agora, eu não tenho, na verdade, eu tentei um pouco recuperar, me liberar um pouco dessas associações espontâneas que vêm desse termo, também pela responsabilidade que eu sinto como cientista da religião.
cientista da religião, na verdade, a última coisa que ele deve fazer, na minha opinião, é avaliar uma religiosidade. Não existe uma melhor ou pior religiosidade, nós não temos critérios para definir como deve ser o verdadeiro budismo. O que nós fazemos como cientistas, sociólogos, historiadores da religião, observar o que está acontecendo, analisando esses processos conforme nossos critérios históricos, sociológicos, antropológicos. Mas não é possível dizer, olha, tudo que acontece no Ocidente, 80% dos budistas declarados não são verdadeiros budistas, esta avaliação o cientista da religião não deve fazer. Se vocês encontram alguém, liguem para mim, por favor, e preciso informar a Associação Internacional de História das Religiões para denunciá-lo, porque não seria conforme nossos princípios da nossa disciplina. Quer dizer, é uma disciplina não normativa. Por isso eu já estava um pouco preocupado, achei que vai atrair, mas como eu vou me resgatar e não tomar posição diante dessa palavra? Mas eu vou tomar decisão de uma outra maneira, ou posição, no sentido de algumas associações que surgiram rapidamente ou espontaneamente com essa palavra. Ainda no nível cotidiano, não é muito profundo no sentido teórico, mas eu acho que é fácil para aceitar também essa proposta que eu tenho. Então, se a gente define provisoriamente a moda como algo visto como adequado, no sentido do comportamento, vestimenta, propriedade, interesse em algo imaterial, uma música, uma banda, por exemplo, pode ser em moda, a primeira associação que surge é que a moda é algo passageira e particular. A moda sempre tem ondas. Não há coisa constante. Algo está em moda, quer dizer, interessante nesse momento, atraente, todo mundo concorda, muitas pessoas concordam, mas depois de um determinado tempo, até quando você vê algumas fotos de passado, até é ridículo. Né? Sendo hippie na época 70, hoje em dia é um pouco estranho. Mas na época todo mundo estava bem dentro dessa ideia, foi bem bacana. Né? Então, e também, moda é sempre, moda não é moda por si, é sempre moda para alguém, para determinadas faixas etárias, para determinadas camadas sociais e assim por diante. Agora, se a gente parte da ideia que a moda é algo passageiro, particular, o budismo diria, o nosso outro reconhecimento como budistas, isso já é uma coisa que não corresponde com o budismo. Porque o budismo, na verdade, é nem histórico. O fato de que a gente venera, festeja o nascimento, o dia da iluminação do Buda, o Buda histórico, na verdade, o último Buda, por enquanto, que se manifestou, que está representando um conhecimento que, na verdade, é universal. Que não foi uma invenção do budismo, ele reconheceu a verdade conforme a estrutura do conhecimento enraizada na natureza humana. E esses tipos mestres já existiam antes do Buda histórico Siddhartha Gautama. Pelo menos 6, o Buda histórico seria o 7º, conforme uma contagem mais convencional. Existem outras listas que até trazem aqui 25 antecessores do Buda histórico, e esses Budas são os mesmos Budas, porque Buda é um título de honra, é um título que mostra que é uma pessoa que realizou seu objetivo espiritual, que realizou seu potencial espiritual completamente. E esta figura, como se fosse uma figura que redescobre um caminho que já era divulgado várias vezes antes dele. E vamos ter um 8º ou 26º, o futuro Buda Maitreya, que está ainda para chegar dentro desse cálculo, desse ciclo cósmico em que estamos agora. Nesse sentido, o budismo não é moda, ele pode ser mais ativada por causa da referência ao Buda histórico, que renova ou rearticula um conhecimento perdido por causa do tempo. O próprio Buda disse, olha, meu Dharma, minha doutrina, vai perder sua força. É uma ideia que surge bem no budismo japonês, onde você tem a ideia do Mappo, que é a ideia que a partir do século 12, 13, depois do Cristo, o budismo não tem mais força,
Por isso não faz mais sentido se retirar no mosteiro e meditar, porque o budismo não vai mais levar você para essa iluminação. A melhor chance tem eles que estão diretamente ao redor, próximo do próprio Buda, ouvindo ele, tudo que ele fala autenticamente. O segundo, o budismo é uma religião universal no sentido que ele não é étnica. Não é uma religião étnica como, por exemplo, antecessor ao hinduísmo. Você, tradicionalmente, é hindu quando você nasce como hindu, dentro de uma casta hindu. O Buda rejeitou o sistema de castas e, na verdade, o que ele fala tem nada a ver com a nação índia, tem nada a ver com a constituição do ser humano, especificamente da mente humana. E o budismo pode dizer, olha, isso vale para todo mundo. Tem nada a ver com particularismo, tem nada a ver com temporalidade, é uma coisa universal. Ela pode perder a sua força, mas na sua essência, ela não é vinculada ou dependente de uma onda no budismo ou uma certa interesse. Ele sempre será igual no seu desejo, pelo menos, a diminuir o sofrimento e levar as pessoas para a iluminação. A segunda associação que vem quando a gente ouve a palavra budismo refere-se a algo atualmente popular. E exatamente essa ideia temos, e comecei por aí, quando a gente vê revistas ou outras até jornais, né? Eu trouxe um exemplo aqui, poderia ter uma pastinha com muitos outros, e aqui de uma corpo e mente, o manchete típico, até paradigmático, o budismo conquista o Brasil. Isso refere-se, ou repite-se, desde minha chegada aqui no Brasil. Eu cheguei em 98, estava acompanhando, acreditando mesmo, o budismo está crescendo aqui entre os brasileiros. Né? Tem avanço do budismo, a ideia que existe uma onda zen, o budismo sai do tempo tradicional, e existem estimativas até 1 milhão brasileiros, né, são budistas. Isso é, pelo menos, aquilo que os jornalistas que não têm tempo para fazer uma pesquisa mais profunda, copiam de uma pessoa que escreveu a mesma coisa num outro jornal. E agora, a partir daí, a gente pergunta, né, este suposto avanço do budismo tem realmente suporte no sentido da imagem positiva do budismo? Sendo ou se movimentando aqui nas camadas intelectuais, isso é muito fácil para comprovar. Mas isso, nós caímos na mesma armadilha como os sociólogos da religião que criaram a ideia da secularização, a queda da religião. Porque eles vieram de famílias cada vez menos religiosas, só conhecendo pessoas da mesma origem, até internacionalmente, encontrando pessoas de outros países, até a da Ásia, que também já tinham se afastado da religião, se conformando mutuamente na sua visão que, a fim da religião, a religião está perdendo força. Hoje em dia, ninguém fala mais tão ingenuamente sobre a secularização. Até a palavra dessecularização é incorreta, porque, na verdade, é apenas o reconhecimento de um erro, de um conceito falso. O mundo não está mais religioso nos últimos 30 anos. A religião sempre foi assim, não se perdeu. Isso eu acho que é a única diferença na nomenclatura entre secularização e dessecularização. O mesmo com o budismo aqui, né? Qual é a ideia? Então, se a gente, por exemplo, né, dá uma olhada, a ideia que meios de comunicação, filme é um meio de comunicação crescendo, livros tradicionalmente, aqui a Folha de São Paulo, isso eu acredito, aqui sábado, 30 de junho de 2001, livros mais vendidos no Rio e São Paulo, 40% das vendas de livros de não ficção no eixo dos rios de São Paulo foram vendidos, são livros do Dalai Lama, 40%. É um número enorme, quer dizer, nesse sentido, parece que o budismo realmente desperta muito interesse e até simpatia. Aquela pesquisa que eu citei no início, do Instituto Ibope, é também uma coisa interessante. Primeiro, o que você perguntou, já ouviu falar do Dalai Lama? 34%.
não ouviu falar do Dalai Lama 66%. A véspera da chegada do Dalai Lama pela terceira vez. E mais interessante para mim, aqui, não é a bola de cristal, vale a pena verificar, mas só para confrontar um pouco essa ideia do budismo estar em todos os cantos bem-vindo. A questão, você tem simpatia pelo budismo, foi 18% daqueles que sabem, que não sabiam, não se declararam. E os outros, 44%. Inclusive, pessoas com um grau de instrução maior. Ensino médio, por exemplo, 48%, um pouco acima da média. Né? Nesse sentido, o maior grau da simpatia entre a educação superior, os intelectuais propriamente ditos. Então, a primeira coisa que a gente observa, cuidado com essas declarações eufóricas sobre o crescimento do budismo. A coisa fica mais complicada quando a gente dá uma olhada na estatística da IBGE, nos últimos 2 censos nacionais, 91 e 2000. São 9 anos em que a população brasileira cresceu em 15%. Primeiro, os números 91 já surpreendem. Agora, nós temos, deixa eu só procurar aqui os dados. A seguinte, em 91, foram mais ou menos 213 mil pessoas que se declaram budistas. Esse é um número surpreendente. O número 3 vezes menor do que testemunhas de Jeová na época. Quem vai confirmar que a testemunha de Jeová está crescendo? Ninguém fala de testemunha de Jeová em nenhuma época, nenhuma, isto é, nunca fala sobre essa religião. Então, comparado com uma religião claramente minoritária, o budismo é minoritário, mais ainda uma religião menor, com apenas 200 e só 0,16% da população brasileira. O que você pode esperar é um crescimento de 15%. Por causa da população, o crescimento é um valor abstraindo qualquer esforço de proselitismo. Mas ao contrário acontece. O número menor em 2000, na verdade, é um declínio de 20 mil budistas, pessoas que se declaram budistas. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Que, na verdade, o que estamos avaliando? Nós estamos contando as pessoas cuja decisão para uma determinada religião é que tomar partido para um paradigma de decisão a favor do budismo alimenta suficientemente a autoavaliação como budista. Né? Isso é um problema não apenas no Brasil. Esse é um problema internacional, até no Canadá, nos Estados Unidos, Austrália. É uma confusão, às vezes, a respeito da questão de uma pessoa que pratica, simpatiza com o budismo, mas ainda não sabe que ele já é dentro ou ainda fora. Isso tem muito a ver com como o budismo se apresenta no Ocidente. Vocês sabem, por exemplo, o Dalai Lama nunca disse, olha, todo mundo deve se converter, ao contrário, ele fala, melhor explorar a riqueza da própria tradição para evitar a confusão. Ele é muito inteligente e também ele é um representante do budismo Mahayana no sentido ético. O Mahayana budismo desenvolveu uma doutrina muito interessante que está por trás dessa argumentação, dessa retórica do Dalai Lama. E esta ideia, ou esse conceito, chama-se skillful means, em inglês. Meios habilidosos, inteligentes. A ideia é que isso abre muito espaço e contribui muito para a imagem que o budismo é uma religião tolerante, a aceitação de outras religiões, no sentido de que é possível que em Bodhisattva, uma figura altamente avançada na sua carreira espiritual, mas que desistiu de sair do samsara, ficando dentro do mundo com seu sofrimento, oferecendo seu tesouro kármico para os outros que sofrem. Por isso, Mahayana.
Mahayana é o grande vínculo. Pequeno vínculo, uma pessoa rima, mas o grande vínculo, uma rima, e muitas outras sentem-se confortavelmente e são transportadas de um lado para o outro. Quer dizer, é possível que outras religiões, outros mestres, fundadores das religiões, Muhammad, Jesus, qualquer pessoa importante na história das religiões, pode ser um bodhisattva, ou pelo menos pode respirar o espírito budista, que é importante para o nível de pessoas que ainda não são capazes de entender o budismo na sua complexidade e profundidade. Do ponto de vista desse, na verdade, é um inclusivismo no sentido hierárquico, que onde o budismo representa-se clandestinamente, implicitamente, como a religião mais completa. Mas as outras religiões também fazem parte. Mas eles não vão chegar a toda a complexidade, mas eles podem contribuir para o crescimento, que o budismo tem a ideia do longo prazo. Ele não precisa pensar em uma vida só, e pode pensar em milhares de anos de vidas também, onde cada evento pode contribuir para a evolução. Se isso é correto, a gente lê isso a partir dessa retórica do Dalai Lama, é possível pensar o seguinte: lógico, porque o Dalai Lama percebeu muito rapidamente que não é possível traduzir a riqueza do budismo tibetano em uma linguagem ocidental, em uma geração. É impossível. Coisa perde-se. A preparação perde-se. A pessoa não é suficientemente preparada, aqui na sua atitude, aqui na sua pré-formação cultural. Por isso, é melhor ficar dentro do que se adotar uma religião que pode ser perigoso no seu sentido original. Porque o Vajrayana budismo, o budismo tibetano, é considerado como o budismo mais eficaz, porque ele oferece técnicas altamente eficazes, mas perigosas também. Se uma pessoa manipula ou pratica técnicas que superam ou transcendem sua capacidade até psicofisiológica, é possível se danificar no sentido e até ter um retrocesso na sua evolução. Por isso você tem retiros, você tem 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e assim por diante, para se preparar no contexto do budismo Vajrayana original. Se vocês tiverem oportunidade de assistir o filme, ou já assistiram ao filme Samsara, lá é claramente mostrado quantos esforços são necessários para se preparar para receber os ensinamentos mais profundos. Eu não digo que esse budismo Vajrayana aqui é perigoso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o budismo Vajrayana se apresenta aqui de uma maneira bastante branda para evitar exatamente esses problemas. Essa profundidade só se desenvolve quando você faz parte de um meio mais protegido, talvez mais original. Mas ainda provavelmente bastante eficaz para se desenvolver. Nesse sentido, a gente sempre deveria pensar sobre essas dificuldades também, até dizer quando uma pessoa pode se declarar budista. Uma pessoa que participa várias vezes no centro, ele já é um budista ou não? Ele não sabe às vezes. Por que não? Porque a maneira clássica de se tornar budista é a confirmação das chamadas 3 joias. Então é uma fórmula tripla em que o adepto afirma que ele toma refúgio em Buda, no Dharma, no ensinamento budista, no Sangha, na comunidade budista. E este aspecto é importante para mim como sociólogo. Eu acho que se a gente tem um critério para definir a tomada de uma decisão, um paradigma de decisão a favor do budismo, é um budismo completo no sentido, você não apenas budista porque você acha que o Buda realmente alcançou o seu algo espiritual, ele também tem um ensinamento eficaz, mas também a comunidade é importante. E vale a pena investir na comunidade. Esses são os 3 elementos que talvez classicamente definem melhor a identidade budista. Para saber isso, você precisa talvez uma certa
virada na sua vida simbólica, no sentido de um rito de passagem, que acontece em alguns templos budistas, aqui Terra Pura, por exemplo, pela aceitação do nome espiritual. Você recebe o nome Shaku Dosei, tipo budismo, um nome religioso, que é dado em contextos, uma cerimônia que indica uma virada da sua vida no sentido do antes e depois. Uma conversão simbolizada, expressada por um ritualismo. Mas nem na maioria dos casos, esse tipo de ponto de virada não é oferecido pela organização. Existem muitos templos onde você participa, talvez anos, sem saber que você está ainda realmente praticando ou simpatizante, você já está dentro ou não. Tem várias possibilidades aqui de verificar isso. Pessoas que afirmam que, nas entrevistas, que eles acham muito interessante, gostam muito do budismo, mas não tem critério para dizer eu já sou budista. Então, essa questão, quem é budista, é um problema grande para os convertidos. Nós temos no mundo budismo ocidental, dois grandes subgrupos. Um grupo é o budismo de imigração, onde a identidade budista é clara, porque você nasceu como budista. Você pode se desconverter, aconteceu com muitos japoneses, no caso muitos japoneses, mas você não precisa se perguntar, porque você já sabe, familiarmente, dentro da sua família, você é budista. Quem se converte tem um problema de definir, agora eu abandonei o budismo, o cristianismo, agora eu sou budista. Nesse sentido, esses números são um pouco problemáticos, mas pelo menos mostram que não é tão fácil afirmar que o budismo está crescendo no Brasil. Então, pessoas que se identificam com o budismo, aconteceu em 9 anos, entre 91 e 2000, um declínio de cerca de 9%. E esse 9% atinge os dois universos aqui no Brasil. Tanto os japoneses, ou outros chineses, coreanos, mas especificamente japoneses, onde acontece uma certa reconfiguração de aspectos identitários. Normalmente você pode dizer, existem 3 elementos que constituem basicamente a identidade do imigrante da primeira geração e assim por diante. Etnicidade japonesa, religiosidade budista, nesse sentido, tem outras budistas, e terceiro, membro integrante de um Estado civil, chama-se o Brasil. Então, esses 3, existem no início, na primeira geração, uma hierarquia no sentido, primeiro você é japonês, também você é budista, e terceiro você trabalha e vive no Brasil. Isso se perde na segunda, terceira geração. Já perde-se pela perda da capacidade de entender ou falar japonês. Coisa fica mais distante. Aquele que tem um templo, um altar budista na casa é a avó. O avô, os avós. Uma coisa que não tem nada a ver com o budismo. Ao contrário, um anacronismo que não corresponde mais com a reconfiguração. Primeiro você é brasileiro. Aqui você faz carreira e os números mostram isso claramente. Porcentualmente, os níqueis e níceis e tudo mais, eles são muito bem resolvidos no sentido profissional. Então eles são engajados e aproveitaram essa chance. Depois eles são, talvez ainda japoneses no sentido, têm suas festas da comunidade, mas não se identificam, fazem isso com tradição. E talvez eles não são mais budistas. Nesse sentido, eu poderia aqui falar muito sobre como isso aconteceu. Isso não é típico para o Brasil. As mesmas tendências mostram-se nos Estados Unidos, onde tem imigração. Por exemplo, a Alemanha não tem esse fenômeno. O budismo sempre era lá o budismo europeu. Em outros países também, na Inglaterra, França. Já foi sempre uma mistura intelectual. E é típico para os convertidos. A primeira coisa que eles relatam, eu li um livro recente. Talvez vocês, eu assisti a um filme bem legal, agora eu vou procurar um centro, quem sabe. Perdi um pouco minha noção. Tá. Eu acho que talvez uma terceira associação, talvez para abrir um pouco nosso debate aqui,
o budismo como consumo. Retomando esta metáfora do paradigma de decisão e do investimento em algo que não pode ser comprovado, o budismo, como qualquer outra religião, exige paciência e confiança nos ensinamentos. Quer dizer, quem espera resolução de problemas financeiros, de saúde e assim por diante, pode sofrer uma grande decepção pela impaciência com a qual ele começa a praticar o budismo. O budismo, na verdade, pode pensar, existe um objetivo último, que seja o nirvana, que seja aquele em que você investe a longo prazo sem ter prova que esse nirvana realmente existe ou não. E existem outros, vamos dizer, indicações que você está no caminho certo. Acho que essa palavra, essa gíria, ele é muito zen, traz muita informação sobre isso. Quem pratica zen e não se torna em 3, 4 anos uma pessoa mais tranquila, um pouco mais relaxada, um pouco mais tolerante, ele deve fazer uma coisa errada ou ele deveria talvez mudar a religião. Quer dizer, o caminho budista oferece alguns critérios para avaliar o sucesso da sua ou a eficácia. Mas isso não é uma coisa que se realiza de um dia para o outro. O budismo talvez seja uma das religiões que exige mais investimento do que qualquer outra. Imagina você pratica o Zen budismo. Não é suficiente uma vez por mês, ou uma vez no Natal por ano. Não, diariamente. E o chato. E coisa liga, telefone, e coisa de futebol e tudo mais. Então você tem que realmente abrir a mão para muitas coisas. Você muda a hierarquia de relevância. Você toma uma decisão a longo prazo, que se isso não acontecer, o budismo é budismo. Interessante, porque outras pessoas vão para lá, mas aquilo que é realmente a ideia principal do budismo, você nunca vai chegar lá, nem tem uma pequena ideia. Precisa paciência e investimento. Eu cito aqui um trecho pequeno de um dos, talvez mais acentuados lamas tibetanos, que já faleceu, o Shakyamuni Rinpoche, que é um tibetano que fugiu, com muitos outros, foi para a Califórnia e no fim se estabeleceu aqui em Rio Grande do Sul, Três Coroas, onde ele criou um movimento bastante em movimento, mesmo um movimento forte e ativo. E ele fala em um dos seus ensaios ou livros, quanto mais ouvimos e aplicamos os ensinamentos, mais eles ecoam nas nossas experiências, mais apreciamos sua verdade e somos inspirados a investigar com maior profundidade, a encontrar um professor e seguir o caminho espiritual. À medida que a mente vai gradativamente se abrindo, os ensinamentos começam a fazer mais sentido. E passamos a sentir uma conexão com a meditação. Temos que ter confiança suficiente para darmos continuidade à nossa prática e quando ela começa a operar mudanças em nosso interior, essa confiança se aprofunda. A mente começa a relaxar e passamos a sentir fé e compromisso com um fim que está além de uma realidade opressora e em constante mudança. Com essa fé, nosso entusiasmo cresce ainda mais. E com mais prática, descobrimos uma diligência decidida, que não faz concessões. A prática revela a verdade e a verdade libera os venenos da mente, deixando-nos livres para experimentar mais e mais sabedoria. E assim por diante. Então, essa ideia, isso é a voz idealista de um mestre de Dharma. Agora, eu achei um artigo muito interessante. Do outro lado, você dizer, que reflete mais o lado do praticante. Na verdade, é uma mulher que se converteu ao budismo, assumiu o nome tibetano, Thupten Chodron. Ela nasceu em 1950, perto de Los Angeles. É uma historiadora pela Universidade de Califórnia, depois descobriu o budismo tibetano e começou a não apenas praticar, mas se tornar uma lama, né? uma monja representando a linha
dela. E ela tem um artigo interessante em uma revista, um jornal budista, o artigo chama-se Marketing de Dharma. E ela fala sobre determinadas atitudes que dificultam a prática no sentido do Chakutrupo que ele falou aqui. E eu vou citar algumas coisas, talvez aqui para fechar, no sentido de uma possível denotação da palavra budismo nesse sentido. E ela fala: levamos nossas atitudes para a nossa prática espiritual. Uma delas é a atitude de consumo, que segue a lógica receber o máximo enquanto investindo o mínimo. Essa atitude nem se perde depois de muitos anos de prática budista e vale tanto para praticantes quanto para professores de Dharma. Como o consumismo manifesta-se por parte do discípulo? Uma característica do consumismo é procurar o melhor produto. Nesse sentido, muitos de nós passam pelo mercado buscando o melhor grupo, o mestre mais realizado, a prática mais elevada. Passamos de um lugar para o outro buscando o melhor produto para comprar. Temos a autoimagem de discípulos integralmente qualificados e por isso não sentimos a necessidade de práticas básicas como disciplina ética e controle dos nossos sensos. Em vez disso, inserimos-nos no caminho mais avançado. Como consumidores, queremos nos divertir. Atendemos um centro budista, enquanto um professor de Dharma é divertido. E hoje em dia, um professor de Dharma tem que ser divertido para atrair discípulos. Gostamos de ouvir histórias interessantes, narradas de maneira divertida, e queremos ensinamentos novos e fascinantes. Quando ouvimos repetitivamente a mesma história, ficamos chateados e procuramos algo novo e diferente. Tem mais coisas aqui. Eu vou deixar para vocês meu e-mail, esse material eu posso mandar, mas é um pouco um contraponto aqui. Lógico, ela não é decepcionada, ela conhece a situação, ela está continuando a dar aulas para pessoas que querem aprender o budismo tibetano. Mas é uma observação que ela fez. Eu achei interessante como ocidental, como ela até autocriticamente, né, sabendo que até isso é uma tendência, que é um risco, um perigo que até é um certo risco no sentido da seriedade de um paradigma de decisão. Né? Não temos mais tempo. Temos dúvidas, porque no pluralismo tem tantas opções, talvez será que esse outro caminho será um pouco mais rápido, vale a pena investir. Tudo isso está em conta quando a gente associa a palavra com budismo como consumo. Budismo, no sentido religioso, original, aquilo que o Buda realmente ensinava, tem nada a ver com isso, ou até já também sofreu as mesmas restrições pelo público, também desafiado por um monte de outros movimentos que se apresentaram como alternativas. E os textos budistas originais são cheios de dúvidas que os monges fazem perguntando ao Buda, será que o Buda dá respostas? Agora, para fechar, o comentário final é o seguinte. Eu falei para vocês, existem vários meios de comunicação, cada um tem seu valor, mas cada um tem seu risco também. E eu acho que vale a pena quem está refletindo sobre as condições, não apenas do budismo, outras religiões na nossa sociedade, algo que uma outra autora que fez parte de um simpósio da indústria editorial dos Estados Unidos, sobre, que lança diariamente um monte de livros sobre o budismo, ela cita no seu artigo a seguinte crítica. Hoje, cerca de 2.500 anos depois da morte do Buda, qualquer pessoa pode entrar em uma livraria e adquirir, por pouco dinheiro, uma pequena biblioteca de livros budistas. Escrever e publicar não é mais o trabalho de monges, ou seja, de pessoas comprometidas com o budismo. A noção de que significa ser um budista não é mais demarcada por monges eruditos, mas por editores, que decidem o que será publicado e como é apresentado no mercado. A indústria editorial tem transformado sutras em best-sellers, monges em ícones da mídia e discípulos em consumidores.
eu desejo que este filme, vocês não caíssem na mesma armadilha depois de ter visto este filme bem interessante feito em Hollywood. Muito obrigado. Passamos agora para o debate com a plateia. Por favor, levantem a mão, de maneira que a CRP possa atendê-los. Pedimos para serem breves e objetivos. Obrigado. Boa noite, professor. Prazer ouvir sua palestra. Um princípio básico que fala no filme, que me parece ser um princípio bastante razoável, é a ideia de que no budismo não há ideia de Deus. Então, o professor enfatizou a questão da valorização do homem. Minha pergunta, será que não é o sucesso do budismo, de uma forma geral, no Ocidente, não seria basicamente fruto exatamente dessa valorização do homem, do indivíduo, em detrimento a uma tradição ou a uma revelação divina de uma verdade? Essa é uma parte da pergunta. E a segunda parte, parece que no Ocidente, pelo menos no Brasil, existe uma certa dificuldade das pessoas se declararem ateias, né, ou ateus, ou o que quer que seja. Não acredito em Deus, sou um ateu. Parece que é uma palavra forte demais para as pessoas falarem. Será que a questão do budismo não é agradável também nesse sentido? Não, eu prefiro não dizer que não existe Deus, mas eu sou um budista nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Concordo a respeito da primeira parte da sua pergunta. Eu acho que o budismo representa uma atitude eminentemente moderna, em vários sentidos. Uma questão é, na verdade, e com isso já a segunda pergunta, se o budismo é ateísta ou não, historicamente não é muito claro, não. O que é claro é que o Buda sempre rejeitou qualquer pergunta metafísica. Então ele nunca disse que Deus não existe, ele simplesmente não importa. Porque o que importa é seu sofrimento. Você, quando o monge perguntou isso, ele falou, olha, você se comporta como uma pessoa atingida por uma flecha venenosa, que quer saber quem atirou a flecha, que material, que veneno está crescendo no meu corpo. Se ele nem vai ter tempo de fazer a primeira resposta, ou achar a primeira resposta, que o veneno está tendo seu efeito. Então, mais inteligente tirar a flecha e jogar fora o mais rápido possível. Então, nesse sentido, é uma certa concentração em determinadas perguntas que aqui, em primeiro momento, não percebem, aparecem tão religiosos, no sentido de uma filosofia religiosa ocidental, onde Deus sempre, ou um ser superior, sempre é central no sistema. Mas o Buda nunca disse que o Deus não existe, ele simplesmente não importa. Nesse sentido, ela apresenta-se como uma religião em que a questão sobre a última realidade metafísica, estou falando sobre o budismo original, não é colocada. Diz, olha, pode ser, não pode ser, tanto faz. É uma abordagem prática. Eu acho que, primeiro, esta abordagem prática, pragmática, é muito simpática para pessoas ocidentais que são desafiados por todo dia para resolver algum problema, sabendo que ação e reação, né, existe uma interrelação nesse sentido. Mas o budismo é também moderno, e por isso o sucesso a partir da segunda parte do século XIX para frente, porque ele destaca também um elemento que disse, existe um determinado sutra onde o budismo provavelmente tem falado isso mesmo, você não deveria acreditar, discípulo, em uma coisa que eu falo. Você deveria, eu já estou interpretando, dar um crédito àquilo que eu estou falando, mas é só seu conhecimento quando você pode comprovar aquilo que eu estou falando com sua própria experiência. Nesse momento, é seu conhecimento. Até lá é uma oferta que eu dou para você, né? Como professora química, coloca algumas fórmulas que não fazem sentido, mas quando o aluno faz o primeiro experimento, vê que a coisa funciona, ele
sabe que faz sentido, agora eu vou anotar e vou, né, até levar comigo. Então, nesse sentido, eu acho que o budismo é bastante moderno e também essa ideia do individualismo, especificamente do ponto de vista ocidental. Eu falei para você a ideia da comunidade é muito forte também na Ásia tradicional. O budismo no sentido de tentativa de se desenvolver, no sentido que ninguém, nenhuma instituição, pode tirar esse peso que eu estou carregando há muitas vidas, esse peso kármico que eu tenho que resolver. É possível procurar o conselho de um mestre, mas ele vai fazer o quê? Ele vai me ensinar como eu posso me desenvolver. Ele não vai dizer, olha, eu vou pegar essa coisa, você pode ir embora. E esse tipo de budismo é exatamente o budismo que o ocidental procura. O Zen é provavelmente o mais próximo do ideal que o Ocidente tem internalizado a partir da sua leitura sobre o budismo. Se você compara, por exemplo, os números das pessoas que se tornam membros do budismo Terra Pura, que é um budismo devocional, um templo que conta seus membros, não conta membros individuais, mas famílias. Você faz um questionário e pergunta quantos membros você tem, 7.000 famílias. Então, por exemplo, 2 ou 3 pessoas, você pode fazer um cálculo, mas aí vai dizer, nós temos 14.000 indivíduos. Não, o indivíduo não é importante. Esse tipo de budismo não tem meditação, uma devoção. E aqui a soteriologia, a ideia como você vai desenvolver a salvação, é muito parecido do princípio da graça cristã. O budismo que o Ocidente, tipicamente, até o brasileiro nunca fez pesquisa sobre o que realmente está na cabeça quando a pessoa ouve a palavra budismo. Mas, em caso do norte-americano, europeu, é muito claro isso. Esse é o budismo individual que você mencionou. E esse individualismo também corresponde muito bem também com o nosso espírito do tempo, com o bem e com o mal, né? Nesse sentido. Não sei se foi tudo respondido, acho que sim. Boa noite, foi um prazer assistir a palestra do senhor. Eu tenho 2 questões. A primeira é com relação ao budismo que tem origem, o budismo da era de Mapo, que tem origem no Japão, com o Buda Nichiren Daishonin, que notoriamente tem uma visão, uma compreensão um pouco diferente do budismo tibetano. Eu queria saber as suas considerações com relação ao budismo da era de Mapo, de Nichiren Daishonin. E a segunda é se o senhor tem conhecimento com relação à organização oriunda também do Japão, chamada Soka Gakkai, que hoje ela existe em 190 países no mundo. E qual é a sua visão com relação aos objetivos, né, e a forma como a Soka Gakkai trabalha? A respeito do budismo japonês, a gente, aqui, eu rapidamente, conforme a literatura, é muito simples fazer uma classificação dos chamados 3 veículos e até acrescentar um 4º veículo, que seria o budismo ocidental, que é qualificado por alguns elementos que até surgem no título. Eu gostaria até aproveitar esse minuto, talvez, para responder ou acrescentar. O budismo europeu, ocidental, norte-americano, até América Latina, talvez, tem algumas características que não se encontram tão facilmente nos outros. Por exemplo, a valorização da mulher é um aspecto. Quer dizer, na verdade, uma fusão um pouco entre o budismo e o espírito iluminista ocidental. O budismo engajado tem uma linha muito forte no Ocidente, no sentido de que o budismo não é apenas uma religião introspectiva, é uma religião que traz algo para a mudança da sociedade também. Né? E aqui um budismo mais ecumênico, também pelo individualismo, que não depende mais de uma certa linha, uma certa tradição, até um centro experimental, a possibilidade de praticar, procurar, se auto-desenvolver pelo estudo individual. Agora, essa outra classificação clássica, os 3 veículos clássicos, que também é muito reducionista. Né? Logo depois da morte do Buda, já 16 escolas estavam mas disputando entre si sobre a verdadeira continuidade, né? A verdadeira versão
né, em alguns aspectos. Isso se multiplica no momento em que o budismo entra na China, onde 10 escolas se desenvolvem, conforme os textos trazidos para os lugares, achando que isso é o texto principal, né, sem conhecer tudo, e uma certa concentração na exegese, onde na busca de um espírito autêntico essencial do budismo. No Japão, a mesma coisa acontece. Mas o que é típico agora é a seguinte forma: alguns elementos, comparados com o budismo original, se desenvolvem. Eu já mencionei a questão relação monge-leigos, e o leigo ganha uma certa impotência diante do monge, o monge perde um pouco sua relevância. Segundo aspecto é a questão da soteriologia. Por exemplo, o budismo Mahayana acrescenta, o budismo tradicional conhece apenas um único caminho para a salvação. Isso é chamado nobre caminho oculto. Um caminho que engloba atitudes, elementos éticos e contemplação, concentração. São 8 aspectos e só eles levam, conforme a doutrina budista, ao nirvana. O que realmente é o nirvana, o budismo não responde. O budismo primitivo não tem uma declaração positiva sobre o nirvana. Isso faz com que a gente, e pela intervenção do Schopenhauer, que era um primeiro catalisador do budismo no Ocidente, um filósofo pessimista que simplesmente traduzia o nirvana pela palavra nada, nos deixa sempre um pouco com flor de pele, um pouco achando que será que o nirvana é o fim da existência, um vácuo, onde nada mais acontece? Tudo bem, o sofrimento também acabou, mas não resta nada mais, então será melhor aceitar o sofrimento e continuar como estamos, em vez de entrar no nada e preto total. O budismo Mahayana começa a inaugurar questões metafísicas que são típicas para determinadas correntes hindus no budismo Mahayana. Onde, por exemplo, há especulação sobre a relação entre o samsara, o ciclo de sofrimento, a vida relativa e a última realidade. Até com a confirmação que samsara e nirvana são idênticas. Na verdade, você não precisa procurar o nirvana. O nirvana já está presente. Por isso, você não precisa fazer uma distância do A para B, você precisa só mudar o conceito do si mesmo, que se identifica com as coisas cotidianas, perdendo a noção da natureza búdica enraizada em nossa mente. Existe no Zen budismo, por exemplo, essa ideia do Kuan, uma técnica que quer despertar a mente iluminada no discípulo, que já está presente. Como se fosse o sol está sempre brilhando, mas às vezes tem nuvens. Você sabe que o sol está lá, mas você não tem o efeito do sol. Então, remover as nuvens e você vai ter a mesma situação que sempre estava. Isso é um outro aspecto que se muda. E com isso também, vários elementos, novos caminhos surgem. Um caminho encontra-se, por exemplo, na Terra Pura, que é um budismo mais devocional. Na leitura clássica, existe aqui um budista bem desenvolvido que tem uma interpretação um pouco diferente. Acho que tudo é metafórico. Você acha que você pergunta a alguém praticante vindo do Japão, o budismo mais famoso entre os camponeses, a ideia é que a Terra Pura é uma espécie de paraíso que ainda não é o nirvana, mas oferece a possibilidade para se desenvolver, são condições maravilhosas para no momento da volta do Maitreya, o Buda do futuro, se reencarnar junto com ele, como homem, ser humano, e aprender com ele para fazer o último passo. Então, estamos falando para mostrar que esse aspecto do budismo japonês é tão vasto e tão diferente, e um deles é o budismo Nichiren, da qual a Soka Gakkai se diferencia, ou, na verdade, antigamente o Soka Gakkai era o movimento leigo de um grupo chamado Nichiren Shoshu. E havia uma briga, e o Soka Gakkai foi expulso da Nichiren Shoshu. Eles se separaram com brigas fortes, até jurídicas. Aqui no Brasil também a questão
quem realmente é dono do templo, porque quando eles eram juntos, eles criaram um templo em São Paulo, por exemplo, agora na separação, quem realmente era responsável. E assim por diante. Soka Gakkai tem uma imagem muito negativa, especificamente aqui no Brasil, por membros, do ponto de vista de membros do budismo tradicional. Já existia, a partir dos anos 50, segunda parte, a Federação de Seitas Budistas no Brasil, onde todos os budismos japoneses participaram, menos o Soka Gakkai, que na época ainda não existia, a separação aconteceu em 91. Hoje, existe o Colégio Budista Brasileiro, onde Soka Gakkai não faz parte. Soka Gakkai é visto por budistas tradicionais como algo que não é verdadeiramente budista. Algo que os membros do Gakkai negam, e aqui não tomo nenhuma decisão, estou descrevendo, mas fato é que o Soka Gakkai é o único grupo que realmente cresce no Brasil. Tem vários motivos por isso. O grupo tem hoje 120 mil membros, estimativa. Estou trabalhando com um projeto para verificar. Seria mais do que a metade dos budistas se declaram budistas aqui no Brasil. E o membro do Soka Gakkai declara-se budista mesmo, porque ele tem essa identidade. Com essa identidade ele tem mais garra para divulgar. E o Soka Gakkai tem uma estrutura muito interessante. Primeiro, ele é presente em todos os lugares. Ele tem grupos específicos, tem coral, tem grupos de encontros para mulheres e assim por diante. E é um budismo pragmático, de sucesso, no sentido de que um budismo que quer enriquecer a vida, também no sentido do sucesso profissional, superar problemas financeiros, da saúde. Algo até desvalorizando um pouco essa ideia principal do budismo, de uma libertação do sofrimento, um pouco mundano, talvez, do ponto de vista mais superficial. Isso faz com que o Soka Gakkai tenha muito sucesso. No Japão, o Soka Gakkai era um dos grupos mais odiados, e até pelo fato de que eles têm um partido político de direito, na época, e todo mundo estava muito preocupado, que uma mistura entre religião e política, nesse sentido. E um estilo bastante agressivo, na época, que também mudou, e um exclusivismo que não corresponde muito com a ideia do budismo, no sentido, só a Soka Gakkai é a verdadeira budismo, o verdadeiro budismo, os outros não contam, então ou você faz parte do Soka Gakkai ou você não é budista. Na retórica antipático, mas estrategicamente tem algumas vantagens, visto a partir de uma teoria chamada escolha racional, que é uma teoria sociológica que explica exatamente que às vezes o radicalismo na sua apresentação traz muito sucesso, pelo menos imediatamente. Se isso vai acontecer ou continuar, uma outra questão. É um budismo bastante aculturado também, porque quando o Soka Gakkai começou, todas as famílias eram japoneses, descendentes. Hoje, 90% são brasileiros de não descendência japonesa. Só na cúpula acho que a maioria são ainda japoneses. Obrigado pelas perguntas. Você tem um mantra predileto? Eu não. Sou cientista da religião. Eu gostaria de saber aquela cena do filme. Eu não sou budista, não tenho muito conhecimento. Quando o Buda estava ali e passou alguém com uma canoa e falou que tinha uma corda esticada, não muito esticada nem muito frouxa, aí se no meio. Então ele deu uma referência ali que eu queria que o senhor pudesse estender um pouquinho sobre isso. Boa pergunta. Na verdade, retomando um aspecto que eu pulei aqui, eu acho que o filme também é relevante porque é uma peça muito bem feita, didaticamente bem feita. Por quê? Porque ele fala sobre um budismo específico, tibetano, mas ele oferece material a partir dessa leitura que o menino faz, ou a mãe faz para o menino, e aqui você aprende, o espectador aprende alguns princípios básicos que são universais em todos os grupos budistas. E
a própria biografia do Buda é também uma peça maravilhosa em termos didáticos, porque a história, a biografia do Buda não é um relato historicamente autêntico. Isso não é interesse, porque, por exemplo, a história ocidental nasceu no Ocidente. Se tudo se perde depois, no sentido linear, um conceito linear, pelo menos a documentação daquilo que era faz muito sentido. Quando você tem um ciclo, você tem mais interesse nos princípios que governam a vida cíclica. O evento singular não é tão importante, porque ela vai se repetir, então não faz muito sentido preservá-lo num arquivo. Mas entender como a história funciona para usar esses princípios para se libertar desse domínio da história é interessante para o budista. E aqui temos exatamente sua questão. A história do Buda, a lenda sobre a biografia, é o ensinamento dos princípios budistas. Você tem, na verdade, quando ele faz essas excursões, o único erro que o filme faz é muito pequeno, e só foram 4 noites onde ele fez as excursões noturnas. Aqui tudo acontece, o filme com 90 minutos só, tudo em uma noite só. Mas são 4 dias, 4 noites. E o Buda encontra formas de sofrimento. E narrando isso para os filhos ou para os leigos que não têm capacidade de ler texto em sutta ou filosoficamente penetrando todos os detalhes, você pode, a partir deste comportamento do Buda, já mostrar o que o Buda realmente quer mostrar o budismo. E um dos aspectos é o budismo parte da ideia, a primeira verdade, que tudo é sofrimento, a vida é sofrimento. O paradigma da decisão é que você abraça essa ideia. Mas essa ideia é muito mais profunda daquilo que a gente pensa. A gente normalmente não dizer um cálculo. Eu acho que a vida é sofrimento, sim. Mas só 30%, depende um pouco da área, da época faixa etária, né? Mais para frente as coisas mudam um pouco, né? Mas 30%, 40%, mas na verdade eu gosto de viver. É gostoso. A maioria vai falar isso. O budismo vai dizer, olha, mesmo nesse sentimento, você tem que entender melhor o que realmente está acontecendo. E essa dicotomização, o príncipe cercado por jovens, pessoas bonitas, pessoas saudáveis, nenhum sofrimento, é um extremo da vida. O outro extremo é que você pode se perder no luxo, esquecendo a verdade da vida. Mas você também, outro seria o que acontece depois, este jejum total que o Buda está fazendo. Porque esta dicotomização é um ensinamento, chama-se o caminho do meio. Um princípio budista é evite extremos. Porque você tem um anseio de sair desse sofrimento, também é uma coisa, um apego, que não vai deixar você sair desse ciclo. E o Buda, quando ele está quase nos últimos, né, a virada talvez, onde ele realmente chega ao seu caminho final, reta final, este reconhecimento que aquilo que ele fez, depois desse extremo luxo, depois dessa ascese total, é como instrumento que só pode produzir melodias bonitas quando as cordas são afinadas de maneira média. Você tem cordas muito apertadas, ele vai quebrar, e se ela é muito frouxa, ela não vai produzir nenhum som. Então a arte é tensão média. Quer dizer, caminho do meio, é um princípio. Se você faz uma análise um pouco a partir do conhecimento da doutrina budista, é maravilhoso como essa biografia interessante, todo mundo gosta de ouvir isso, né? Criança ou não, universitário ou leigo, tanto faz. É interessante e gostoso falar, renarrar essa história, porque você automaticamente já informa o ouvinte sobre os princípios básicos do budismo. E essa sua pergunta aponta exatamente para essa questão. Obrigado. Existe alguma semelhança entre Cristo, a vida de Cristo, acontecimentos da infância, dos ensinamentos? Boa pergunta. Mas a pergunta não é nova. Uma pergunta, mas depois ela não perca a sua qualidade. Ela já foi feita
por volta de 1980 começa a discussão. A primeira pessoa que indica essa semelhança é Schopenhauer. E existe em Leipzig, Universidade de Leipzig, um professor chama-se Seidel, que começa a divulgar a hipótese que os evangelhos são, em parte, cópias da lenda budista, ou alguns sutras ou textos de Pali. Porque existem várias semelhanças. Tem a lenda como, aqui a ideia da Conceição Imaculada, essa coisa também existe no budismo também. Existem várias, por exemplo, essa história de Jesus no templo, essa capacidade intelectual que Jesus mostra ao menino, Buda também. Então existem vários paralelos. E pelo fato de o budismo é mais antigo do que o cristianismo, a ideia foi os evangelhos simplesmente copiaram. Essa discussão perdeu o controle total. Aqui o Jesus era, na verdade, as cenas eram budistas e o Jesus foi criado. Aqui existe um túmulo de Jesus em Kashmir. Existe uma história que o Jesus aprendeu o budismo em um mosteiro em Ladakh, uma parte da Himalaia, da Índia, e tudo isso. No fim, sobraram 4 paralelos, mas com a hipótese pode ser também inverso, porque alguns textos foram escritos depois do Cristo, do 2º, 3º século budista, acrescentado. Então, a dependência, em alguns casos, é claro, mas os caminhos foram muito mais intensos do que a gente hoje acredita. Nós temos a impressão, hoje a gente viaja e temos muitas informações, globalização, internet. A informação foi muito mais pontual, mas quem teve conhecimento, divulgou esse conhecimento de maneira bem rápida também. Então, foram muito conhecimento das culturas, um do outro, que faz com que esses paralelos existem. Agora, na discussão contra o budismo, existe eu acho um elemento que até contribui para o enraizamento do budismo em determinados contextos culturais ocidentais, é a oposição contra o budismo. O que aconteceu na Alemanha, por exemplo, onde a Igreja Luterana lançou uma campanha contra o budismo, que é um perigo para a cultura, porque é passiva e assim por diante. Né? Mas os budistas também, eles responderam de mesma maneira, só foram alemães, eles sabem como brigar. Então, e no fim, na discussão, foi sempre, o budismo reagiu apontando os efeitos negativos do cristianismo na Ásia, por exemplo. Mas sempre era, sem discussão, aqui um certo carinho, sempre a figura de Jesus histórico. Não como Messias ou Filho de Deus, mas como mestre realizado, uma pessoa excepcional, com uma ética profunda. Isso é reconhecido. E talvez o ponto mais fácil no diálogo interreligioso, essas discussões, ou essa aceitação, né? Os cristãos não são satisfeitos com essa, porque Jesus é mais do que isso. Mas pelo menos um início. Né? Isso existe sim. No sentido de que, soteriologicamente, o Cristo tem completamente outra função dentro do sistema cristão do que o Buda. Né? As paralelas, bem observado, existem mesmo. Ouvi dizer de que teve vários Budas. Vários Budas. Não, na verdade existem 2 afirmações nesse sentido. Primeiro, no sentido histórico. Então, a ideia do tempo, o conceito do tempo budista é cíclico. Isso não apenas refere-se à nossa vida individual, mas também à vida cósmica. Quer dizer, existem ciclos cósmicos que significam criações diferentes, sequenciais. Nós estamos dentro, no meio de um grande ciclo, e cada um de nós representa uma mini linha nesse ciclo também, um mini ciclo que faz parte desse movimento grande. E em textos antigos do budismo, são localizados em vários kalpas, esse ciclo cósmico chama-se kalpas, determinados outros Budas que já ensinaram a mesma coisa que o Buda histórico.
Agora, o número varia, podem ser 7 ou 24, depende da tradição. Mas, por exemplo, vamos seguir na contagem de 7 Budas. Nesse Kalpa é muito abençoado, porque esse ciclo cósmico é excepcional, porque são 5 Budas que se articulam. Dentro desse ciclo cósmico já foram 3 antes do Buda histórico e vai ser mais um 5º, o Maitreya do futuro. E os outros 3 são Budas que se realizaram ou se manifestaram bem remotamente, 31 Kalpas atrás, 2, e 91 Kalpas atrás, mais um. Por favor, não me pergunte por que essa especulação numérica, eu não sei. Acho que nenhum sabe. Agora, isso é uma das possibilidades, dizer, Buda, o princípio budaico realiza-se, emana-se no decorrer da história. Mas o budismo Mahayana tem uma outra ideia, que pelo fato de que o princípio budaico já está presente, esse princípio budaico está presente em todos os lugares. Então, essa multiplicidade de Budas também é uma questão do espaço. Por exemplo, você tem uma iconografia budista que localiza determinados Budas nos pontos cardeais. Tem um símbolo da budaidade no Ocidente, no Oriente, no Norte e no Sul. O Terra Pura é governado, esse paraíso, é governado pelo Buda Amida, o Amitabha, chinês e japonês, que é Buda do leste. Quer dizer, na verdade é uma metaforia, uma tentativa de simbolizar, e ele, por razões históricas, ganhou mais importância do que os outros. Né? Mas a ideia principal é, se o princípio budaico está presente, você pode até associar Budas em todos os lugares. Porque todos nós já somos Budas. Esquecemos nossa natureza búdica e por isso somos pessoas ignorantes. A ignorância consta no fato de que a gente não sabe como somos realmente, quem somos nós. Realmente. Cada um de nós já é uma figura budaica. Já é Buda, tem um espírito, a mente budaica em nós enraizado. Nesse sentido, esta multiplicidade do Buda, ou vamos dizer, as duas linhas, histórico e geográfico, é uma relativização da figura histórica Siddhartha Gautama, que surge nesta narração, que é narrado para o filho. Mas ele é importante porque ele articulou, né, pelo último, historicamente, a doutrina que já perdeu, conforme alguns contagens japoneses, sua força, mas é a esperança por um novo, oitavo, quinto nesse Kalpa, Buda, que vai renovar, revitalizar a doutrina e levar milhares de pessoas para o Nirvana. Obrigado pela pergunta. É complexa a questão, mas gostaria também aqui de mostrar um pouco essa complexidade, né? Porque o budismo não é budismo, tem sua profundidade mesmo. Eu acho que, na verdade, a gente seria de um ciclo sobre o budismo, né? Para responder todas as questões que você apontou, que você delineou aqui. De qualquer modo, eu não sei se alguém tem mais alguma questão, queria, então... Eu tenho. Como é que o leigo, ele consegue uma importância maior, sendo que na busca da budeidade, o senhor tinha dito que Buda é quem realiza seu potencial espiritual completamente. Então, na minha forma de ver, não existe uma condição mais perfeita para você treinar e chegar ao estado de um Buda se você não for um monge. Como é que aumenta a importância do leigo? Boa pergunta. Vou até me defender da seguinte forma. Eu acho que não o leigo está valorizado, o monge é desvalorizado. Mas assim. Mas a questão realmente é uma questão do ponto de vista de diferentes budistas. Sua argumentação corresponde mais com as tradições que valorizam o monge. Por exemplo, Theravada
né, budismo na Ásia do Sul, e o Vajrayana, budismo tibetano, que exatamente argumenta como você argumenta. Dizendo que para realmente, primeiro, se dedicar completamente a esta vida espiritual, você não pode trabalhar no campo ou numa loja. Você precisa 24 horas para se realmente dedicar a este caminho espiritual. E tão especializada e tão complexa que uma vida burguesa, vamos dizer, civil, não é suficiente para, não oferece as condições para o desenvolvimento. Se você pensa, eu vou voltar a essa questão, porque na verdade eu já vou responder. Existe um livro muito interessante sobre o budismo da Birmania, que está na mídia hoje em dia, onde tem um autor, Spiro, norte-americano, ele disse, na verdade, na mesma sociedade, você tem paralelamente pelo menos dois budismos que se completam, que precisam um do outro. Um budismo é o budismo que você qualificou, que seria o budismo nirvânico, o budismo que tem um único objetivo, o mais rápido possível, sair dessa samsara, desenvolver a iluminação. Isso é representado pela grande tradição que são os monges nos mosteiros. Existe um budismo kármico, do ponto de vista dos leigos, e os leigos sabem que eles precisam de outras condições biográficas para se dedicar ao budismo nirvânico. Agora não pode. Eles nasceram como segundo filho, ou não sei, ou precisavam ajudar o pai, e nunca tiveram possibilidades. São casados, têm filhos sem as possibilidades, mas ele também tem a possibilidade de se desenvolver, mas só para o futuro. Acumular karma positivo para criar a situação ideal para o renascimento como ser humano, como monge, um candidato para a vida monástica, e lá eles podem realizar o último objetivo espiritual. Esses dois budismos, um precisa de outro. Para se dedicar completamente, o monge precisa do leigo. O que o monge faz? Ele não cozinha, ele vai até meio-dia cercar pelas aldeias, vilarejos, mendigando, pedindo comida que o leigo dá. Esse ato chama-se dana, dando para o monge, para o sangha, para a possibilidade que a doutrina vai se multiplicar para as próximas gerações, é um ato que acumula karma positivo. Quem agradece quando ele dá, quando a troca de bens materiais acontece, não é o monge, o leigo, porque ele tinha a possibilidade de se desenvolver. Existe, do ponto de vista do objetivo nirvana, uma hierarquia entre o monge e o leigo. No Mahayana budismo, primeiro por condições culturais, que já rapidamente mencionei, a ideia que a ética confucianista não permite uma ética monástica. Ou pelo menos é complicado, é um choque que não corresponde. Agora, se você tem a ideia que, na verdade, todos nós já somos iluminados, e existem, talvez, possibilidades para despertar este mente já iluminado por outros meios, não pelo caminho óptico, que exige essa disciplina e tudo isso, por que você precisa construir mosteiros? Por que você precisa separar pessoas que são mais próximas e outras não? É possível, como hoje em dia, com uma pessoa que trabalha numa firma como Sony, fazer um retiro mosteiro Zen e praticar o Zen budismo, talvez com uma certa eficácia que o Zen budismo oferece, mas você não precisa ser monge com isso. Mas eu concordo com você, é importante dedicar-se e levar o caminho a sério. Mas existe um outro budismo, por exemplo, o budismo devocional de terra pura, onde você nem tem meditação. Você não tem esforços, porque existe a ideia que o Buda Amida tem uma força sálvica, da qual você pode participar. Você pode se desfrutar ou apropriar-se dessa força, outro poder. Não o seu próprio poder, o outro poder mais poderoso
Isso, nesse sentido, aqui esse budismo aproxima-se da ideia do cristianismo, onde a salvação não vem do ser humano, ele vem de Deus. Ele vai de cima para baixo. Essa ideia de graça, essa ideia de que o ser humano, na verdade, é incompetente, ele não, é tão caído, o cristianismo, que ele é incapaz de se desenvolver. O budismo devocional, nesse sentido, aproxima-se um pouco dessa ideia. E aqui o leigo tem todo o potencial, porque ele é tão dependente da alta poder como o próprio sacerdote, ou ministro, ou reverendo, que está organizando o culto ao redor dessa Amida, o Buda Amida. É outro tipo de budismo. E o ponto mais radical, existem autores que até duvidam que isso se trata de budismo, porque ele já afasta-se desse outro budismo. Claro que, para um cientista da religião, não é uma leitura oportuna. Mas alguns autores questionam, às vezes, será que ainda é o budismo? Há tantos elementos novos que não se encontram nos textos antigos. E o contra-argumento tem um pouco a ver com esses skillful means. A ideia de meios habilidosos. O Buda apenas ensinou alguns ensinamentos. Foi muito mais rico aquilo que ele poderia ter trazido pela humanidade. Mas seu público ainda não foi suficientemente maduro. Por isso, o Mahayana budismo aqui refere-se a textos posteriores que foram escondidos, descobertos em cavernas e assim por diante, sempre reclamando autenticidade, né? Dizendo que isso também é budismo, embora nos textos mais simples eles não se encontram, porque o público era diferente, foram textos mais esotéricos, que só surgiram depois quando a humanidade ou alguns grupos chegaram a um determinado nível de evolução para entendê-los e praticá-los. Historicamente, você tem completamente razão. Eu concordo com você. Bem, é muito complexa, do qual agradecemos ao professor Uzaski com essa habilidade, né, de ter trazido essa discussão tão fervorosa sobre o budismo. Lembramos a todos que o próximo encontro com Religião e Imagem não vai ser na quarta-feira, mas sim na segunda-feira, por motivos do feriado. Então, na segunda-feira, dia 12, nós teremos Ética e Fé Estética, Heresia do Real, com Milton José de Almeida, que é um linguista, e virá falar para a gente. Como pano de fundo teremos o filme do Abel Ferrara, Maria. Então, contamos com a presença de todos vocês. E gostaríamos de encerrar com um aplauso de agradecimento ao nosso professor.